um poder que se chama gerar vida. Amém? Você tem da parte do Senhor um dom, uma capacidade de gerar vida. E eu não falo somente da capacidade de gerar vida, de simplesmente dar à luz a um filho. Porque essa foi a primeira capacidade que Deus te deu. Essa foi uma capacidade que Deus te deu, tão importante, de multiplicar. E Deus já falou lá no início, né? Lá em Gênesis, que deixará o homem e a mulher, pai e mãe, tornarão-se uma só carne. Então Deus os abençoou, para que eles pudessem frutificar, para que eles pudessem multiplicar, para que eles venham encher a terra. E eles obedeceram direitinho, né? Tem muita gente na terra, não tem? Tem muita gente. Se eu não me engano, em torno de 7 bilhões, é isso, mais ou menos? 8 já? É. Então, tem muita gente na terra, o pessoal aí obedeceu direitinho a multiplicação. Mas, mãe, eu quero ler um texto com vocês, lá em Provérbios 14:1, que fala sobre essa capacidade da mulher. E o salmista, ou melhor, Salomão, né, também escreveu os Salmos, ele diz aqui, a mulher que é sábia, ela edifica a sua casa. E não é à toa que nós temos como palavra e direção do ano, sabedoria para a gestão da vida. E faz muito tempo que eu não leio esse texto, vamos ler ele, Isaías 3, 10 e 11. Olha o que diz o texto ali. Dizei aos justos. Quem são os justos? Os justos não são as pessoas perfeitas, não são as pessoas que não erram. Os justos são aqueles que se ajustam, são aqueles que olham para si, percebem a palavra de Deus como um espelho para a sua vida e vê ela como um modelo a ser seguido. Então ele se ajusta à sua vida, os seus princípios, os seus valores, os seus hábitos, a sua cultura, e ele se ajusta. E quando ele se ajusta, bem ele vai ir. Ele vai ir bem. Ele vai comer do fruto das suas ações. E eu quero começar falando para você, mamãe, você que é uma mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa, ao contrário do que diz lá Provérbios 14:1, porque ele traz dois tipos de mulheres, né? Ele traz um comparativo, que tem a mulher que é sábia, a mulher que edifica, a mulher que faz com que a sua família, e o edificar a casa não necessariamente está dizendo aqui, na verdade isso talvez é a última coisa, né? Cuidar bem das coisas materiais da casa, mas edificar a casa é edificar a sua família, é cuidar bem da sua família, é ter bom senso com as coisas da sua família. Então essa mulher que é sábia, ele edifica a sua casa, edifica a sua família, constrói uma família com sabedoria, né? Ela aproxima, ela não afasta, ela abençoa, ela não amaldiçoa, ela é bênção, ela não é maldição. Então essa mulher sábia, ela sabe como conduzir a sua família. Ela sabe como cuidar bem dos filhos. Ela sabe como tratar o marido. Ela sabe como conduzir e ter coerência entre todas as tarefas que a mulher tem. São poucas? Não, né? São muitas. E a mulher talvez faz tanto quanto, ou muito mais, que o homem e está de boa. Sim ou não? Então, ele compara também a mulher que ela é insensata. Que a mulher que não olha com esse olhar de sabedoria e com as suas próprias mãos, ela acaba destruindo a sua própria família. Mas eu quero trazer um exemplo de duas mulheres na Bíblia que conduziram seus filhos com sabedoria. E a gente vê a importância e a influência e o poder que a mãe tem sobre os filhos. Lá em Provérbios 31, do verso 1,
fala da mãe do rei Lemuel. Olha o que ela diz para o seu filho. Palavras do rei Lemuel, de Massã, as quais lhe ensinou a sua... Comigo, sua o quê? A mãe ensinou para o rei. Olha a grandeza disso, gente. E o que ela disse para o seu filho que era um rei? Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Aqui já dá para perceber que provavelmente ela era uma mulher que queria muito ser mãe, né? Fruto do meu ventre, aquele que veio dos meus votos. Provavelmente ela pediu muito um filho a Deus. O que eu vou te dizer, meu filho? Que conselho eu vou te dar? O que eu vou te ensinar? E aí, Lemuel ele começa a dizer o que a mãe falou para ele. Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Pergunto, mamães, mães que são filhos de homens, mas também de mulheres, vocês gostariam que os seus filhos casassem com alguém que destruíssem a vida deles, sim ou não? Não. Nem um é louco, né? Dizer que sim, né? Bem capaz, né? Ninguém quer ver o seu filho ou a sua filha, né, num relacionamento complicado, destrutivo. Ninguém quer. Mas existe? Sim. E aí? Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Ela está chamando a atenção aqui do seu filho, a responsabilidade que ele tem. Ela está ensinando o filho o peso da responsabilidade que ele tem para com uma nação, para com os outros. E ele diz, olha, cuidado. Cuidado, porque se tu se deixar influenciar, se tu se deixar levar, o que vai acontecer? Você vai perverter o direito de todos aqueles que dependem de você. E o que mais ela fala para ele? Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Pergunto, vocês às vezes não encontram por aí na cidade, não sei aqui em Estância Velha, talvez não é tanto, mas em Novo Hamburgo é mais. Pela cidade, alguns homens, até mulheres, às vezes morando na rua, às vezes de noite, até de madrugada na sinaleira, pedindo um dinheirinho para comprar uma cachaça? Sim ou não, gente? Por que isso? Está aqui, ó. Tamanha dor, tamanha tristeza. A bebida ajuda eles a temporariamente esquecerem do mal que estão passando. Será que essa mãe aí é esperta? Será que ela consegue ver as coisas? Não estou dizendo que é certo, né? Não estou dizendo que é certo fazer isso, mas estou dizendo que ela consegue perceber a realidade da vida. E isso, uma mãe que é sábia, ela consegue perceber a realidade da vida. E principalmente da sua família, principalmente dos seus filhos. E ela, com toda essa influência sobre o filho, ela traz esses ensinamentos para ele. E ela continua dizendo, até o 9. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Então defende, seja tu alguém que seja bênção por aquele que não tem voz. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Está vendo, mãe? A grande capacidade de poder que você tem sobre os seus filhos? Eu, quando estava
preparando essa palavra, eu comecei a trazer à memória, tentar me lembrar de algumas situações na minha vida, com a minha família e com a minha mãe. A minha mãe, ela me influenciou a vida inteira. A vida inteira. A capacidade que uma mãe tem de influenciar um filho, o pai não tem. A mãe tem. É gigantesca a capacidade que uma mãe tem de gerar vida. Mas também, se ela não for uma mãe sábia, ela pode gerar morte. Porque a insensata, com as próprias mãos, ela destrói. E essa é a mãe de Lemuel, um rei que, na verdade, ele é o único lugar na Bíblia que é citado, é aqui. E ela traz esse ensino, e foi tão forte, foi tão presente, foi tão poderoso na vida desse rei, que ele traz o relato do que a mãe ensinou ele. Por que ele traz isso? Por que está escrito aqui, gente? Porque ele entendia isso, porque ele vivia isso. Isso ficou marcado na vida dele. E eu quero trazer uma outra realidade de uma outra mãe que também influenciou muito fortemente um filho. João 2, 3 ao 7. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Tipo assim, e o que eu tenho com isso, né? Acabou o vinho, a festa é deles, e aí deixa eu quieto aqui, eu sou convidado, o que eu tenho com isso? Ainda não é chegada a minha hora, deixa eu quieto aqui, mãe. E a mãe dizendo: rapaz, tua hora. Não, deixa eu quieto aqui, mãe. E aí o que acontece? Então, ela falou aos serventes. Quem falou? A mãe. Fazei tudo o que ele vos disser. E aí o que aconteceu? Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Então Jesus, ele, logo depois dele ter ido às águas, se batizado, ele foi no deserto, passou 40 dias, foi tentado, foi provado, ele superou a tentação, a provação, o qual o Espírito de Deus levou ele para ser provado. E quando ele foi aprovado, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Então ele é convidado a um casamento. Só que até esse exato momento, Jesus ainda, ele tinha sido reconhecido por Deus, lá mesmo no Rio Jordão, com João Batista. As pessoas que estavam ali viram e ouviram que o Espírito desceu sobre ele, né, num formato, num símbolo de pomba. Eles ouviram a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Mas até então Jesus não tinha feito nenhum milagre. Até então ele não tinha sido visto ou conhecido, reconhecido por alguma proeza, por algum feito, ou até mesmo por alguma fala até então, para o povo. E aqui então, ele estava se guardando. Não é o meu tempo. Não é o meu tempo. Não é chegar na minha hora. Calma, mãe. E a mãe: não, é agora. Vai. Não, mãe. Fulano, vem cá. E ela dá um empurrãozinho nele. A mãe de Jesus
abriu as portas do ministério do seu filho. Você, mãe, tem essa capacidade. Tem esse poder de gerar vida no seu filho. E não só a vida que ele já tem, mas de abrir as portas do ministério, do norte, do que ele vai ter que fazer na vida. Você tem essa capacidade. Talvez você tenha isso muito antes do pai. Talvez você tenha isso muito antes revelado por Deus no seu coração do que o pai da criança. Mas muitas vezes a mãe, talvez por duvidar, ou por também ela ter as próprias frustrações, ou por ela também talvez não entender muito bem da capacidade, do dom, do talento, do poder que Deus derramou sobre ela, ela vai anulando às vezes, e não vai ajudando o filho a desenvolver. Maria abriu as portas para o ministério de Jesus. E você, mãe, tem aberto as portas do ministério dos seus filhos? Saiba que você, mãe, tem essa capacidade. Você vê, tem um dito popular, né? Que a mulher tem o quê? O sexto? Eu digo que tem o Espírito Santo, né? Amém? A mulher tem essa capacidade. Tem esse dom. E foi Deus que lhe deu. Você vai olhar para o seu filho e você vai dizer: abra as portas. Põe a mão sobre a cabeça dos seus filhos e ore por eles. Determine. A mãe de Lemuel disse para ele: meu filho, esse é o caminho para te ser um bom rei. Esse é o caminho para você escolher a esposa certa. Esse é o caminho para você ser bem respeitado e ter um bom crédito. Esse é o caminho. E a palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Só que por vezes, por situações, circunstâncias que a gente vai passando, né? O dia a dia que eu sei e que muitas vezes não é fácil, o peso da responsabilidade, todo o contexto do dia a dia que você, mãe, muitas vezes é pressionada, a gente, em vez de abençoar, a gente vai amaldiçoando. Cuidado com as palavras, mamãe, e papai também. As palavras que você lança sobre o seu filho. Olha que capetinha. Quantas palavras, quantos apelidos, muitas vezes a gente acaba dando para as pessoas, para os filhos principalmente. Em vez de a gente chamar os filhos pelo nome, como que você chama os seus filhos? Já parou para pensar? Pare e pensa um pouco. Em vez de você chamar, tem o meu exemplo, né? Samuel e Sofia. Sofia, Samuel, a gente já vai apelidando, né? Que tipo de apelido você dá para os seus filhos? Sabia que isso é uma profecia sobre os filhos? Sabia que é o que você está determinando sobre a vida dele e isso vai acontecer? Só que o que acontece às vezes? A gente está ensinando algo, só que daqui a pouco a gente vai lá e faz algo contrário, diferente. E a gente vai anulando tudo aquilo que a gente ensinou. Você sabia que aqui na igreja, eu não sei quantas pessoas tem hoje aqui, talvez umas 120, 130 talvez. Se nós tivermos aqui, vamos dizer que nós temos 100 pessoas, amém? E tivermos 40 pessoas aqui, que não concordam com a minha pregação, quantas pessoas aqui realmente vai validar a pregação, vocês sabem? Que matemática é essa, pastor? 40 pessoas que não concordam, invalidam 40 que concordam. Então, se nós temos 100, só sobra 20. Só 20 aproveita. Essa é a matemática. E a mesma coisa sobre as crianças. Então,
O Senhor, Ele deu para você, mãe, uma capacidade incrível de gerar vida. Seja você uma mulher sábia. Seja você uma mulher inspirada por Deus, capacitada por Deus. E como eu vou saber, pastor? Como eu vou saber como proceder? Qual mulher quer saber aqui? Amém? Tem resposta na palavra de Deus. Provérbios 31, versículo 10. Olha que aqui vem da palavra de Deus para nós. Para nós termos um modelo. Você, mulher, se inspirar a ser uma mulher virtuosa. E olha o que ele começa dizendo: quem a achará? Dá uma olhada para sua esposa agora, e faz agora aquele merchan e diz assim: ô mulher virtuosa. Faz agora, aproveita. Amém? Já profetiza. E olha o que a palavra diz sobre essa mulher virtuosa, sobre essa mulher como a mãe de Lemuel, como a mãe de Jesus. Ele diz assim: o seu valor muito excede a de finas joias. Não tem valor. É um valor inestimável. Não tem preço essa mulher. Por que não tem preço, pastor? Porque ela é louvada. Olha o que diz aqui. O coração do seu marido confia nela. E não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias, não é um dia sim, um dia não. É todos os dias. Ela faz bem. Ó, maridos, estou dando força para vocês agora, amém? Ih, rapaz, tem pouco homem aí hoje? Amém? Estou dando força para vocês, ajuda? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E o que mais fala sobre ela? Ela busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. A gente hoje, infelizmente, gente, e acho que essa palavra é muito oportuna, ela vem de encontro a uma realidade hoje, de que as mulheres hoje não querem botar a mão para fazer nada. Essa nova geração, se ela não for ensinada, se não for mulheres como a mãe de Lemuel, como a mãe de Jesus, que acredita, que ensina, olha, costura aqui, minha filha. Qual hoje é a moça que sabe costurar? Cozinhar. Qual que é a moça hoje que quer cozinhar? Lavar a louça, então, meu Deus, e as minhas unhas? Hã? Ai, pastor, como tu é machista? Não, eu estou lendo a Bíblia. Se o que está na Bíblia é ser machista, então tem coisa errada, não comigo. Busca lã e linho e de bom grado trabalha, fazendo, costurando, preparando coisas. E o que mais? É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Tem coisa que eu não preciso explicar, eu acho, né? Amém? É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. As mulheres que conhecem esse texto gostam muito dessa aqui. Ai, olha só, eu que tenho que ter minha empregada. Porque eu vou mandar, eu vou ser dona de casa, o meu marido vai pagar a empregada, eu vou mandar. Mas vai mandar como, se não sabe como fazer? Né? Quem é empresário aqui? Tem algum empresário aqui? Alguém aí que comanda pessoas? Amém. Como é que você vai dizer para um colaborador, alguém que trabalha abaixo de você, de fazer alguma coisa se você não sabe como dizer para fazer? Não faz sentido, né, gente? E é a mesma coisa aqui. Então, ela levanta cedo, ela já prepara as coisas, e se ela tem quem serve, ajuda a cuidar da casa, ajuda, ela dá as tarefas. E aí? Examina uma propriedade e adquire.
Olha aí, rapaz, ela não depende só do homem para fazer brick. Hã? Ela é do negócio. Ela é... Hã? Ela faz brick também, ela é empreendedora. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho e ainda é investidora. Ó, adquire propriedade e ainda aprende a investir, não a gastar. Amém, irmãs? Agora deu ruim? A investir. E por que eu estou dizendo isso, gente? Isso é extremamente importante. Isso é algo que vem para sarar, curar coisas nos lares. Porque quantas famílias, às vezes, acabam se destruindo por causa das finanças? Hein? Porque um quer acumular e o outro quer gastar. E há sabedoria nisso, gente? Não. Então, precisa ver, a Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver acordo? Não tem como. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem andar umas com as outras. Por quê? Porque uma quer fazer algo e a outra quer fazer outra. Então, essa é um grande ensino para nós. E isso serve para todos. Amados, não é só para a mulher, não. Amém? Amém? É para todos nós. É para todos nós. Porque é só a mulher que tem que levantar cedo? Não. É só a mulher também que faz negócio? Não. É só ela que planta vinha? Não. Amém? E o que mais ele diz? Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ah, então agora eu posso ir na academia. Academia é bom também, mas cuidado, tá? Ainda mais se você tem personal. Personaliza com o teu marido. Amém? Cuidado. Pode continuar. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, ou seja, ela não só sabe dar as ordens da tarefa, sabe como fazer, mas ela também faz, né? Pode continuar? Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado, ou seja, ela não é avarenta, mas ela é uma benfeitora, ela é uma abençoadora, ela tem liberalidade, ela compartilha o seu pão. Então, ela abre a mão. Ela não fecha, ela abre, ela compartilha o que tem. 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Uma coisa para as mulheres aqui. Ter uma boa aparência não significa mostrar o que tem. Amém? Significa se guardar, se respeitar. Para aquelas que não são casadas, não precisa. Você tem que ser vista, reconhecida por quem você é. E não pelo que você pode apresentar. Amém? Então, valorize-se. Valorize-se. O que mais? Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Por que ele é estimado, gente? Por causa da mulher virtuosa que ele tem. Olha como maravilhoso isso. O marido é reconhecido, ele é estimado. Ele pode se assentar entre juízes, entre pessoas de um alto nível, porque a mulher respeita, porque a mulher,
honra, porque a mulher é bênção na vida do marido. Amém? 24. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Continua fazendo brique. E o que mais? A força e a dignidade são os seus vestidos. E quando ao dia de amanhã, não tem preocupações. Aqui é importante, mulheres. A força e a dignidade é o que está ocupando ela. E não o dia de amanhã. E hoje, infelizmente, as mulheres são aquelas que mais têm sido alvo e mais necessidade no quesito de ansiedade, no quesito de situações da alma. Ou você acha que é à toa que lá no Éden a serpente escolheu a mulher para seduzir? Não. Então, quando a mulher ela entende esse papel de ser uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, ela não fica com muitas preocupações, porque a ansiedade é isso, é um excesso de futuro. E hoje, infelizmente, muitas mulheres estão acometidas de ansiedade. E aí, porque ela fica com excesso de futuro, excesso de preocupação, ela não consegue dar conta, nem às vezes, das coisas simples da vida. E aí começam alguns conflitos internos e também acabam gerando conflitos externos. E isso não é um privilégio só da mulher, mas também do homem. Mas muito mais da mulher, porque hoje, querendo ou não, por todo o contexto que a gente vive, a cultura atual dos nossos dias, né, toda a disfunção moral, ética, princípios e valores, tem deturpado tudo isso. O próprio movimento que a gente vê hoje na mídia, nas redes sociais, movimento feminista, não, porque a mulher isso, a mulher tem direito. Claro que a mulher tem direito, mas segundo a palavra de Deus, tudo tem o seu devido lugar. E quando as coisas elas não estão no devido lugar, começa exatamente isso aqui, ó. Ela perde a força, ela perde a sua dignidade e fica se ocupando demais com as coisas que não precisa se preocupar. Por quê? Porque as coisas elas não estão no devido lugar. Amém? E o que mais ele diz? Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Aqui é importante. Por quê? E eu não estou fazendo uma crítica, mas eu estou trazendo um ensino. Amém? Falar com sabedoria. A instrução da bondade está na sua língua. O que muitas vezes acontece? Como eu disse antes, lembra que no início eu disse que a mulher tem um poder de vida? E a Bíblia diz que a língua tem poder de vida e de morte. Tem uma mãe, eu até não trouxe, não anotei aqui, mas tem uma mãe que ela influenciou para um poder de morte na Bíblia. Sabia disso? Aquela que falou para sua filha pedir ao rei a cabeça de João Batista. O rei, seduzido pela filha, disse: o que tu quer eu te dou. E ela vai na mãe, e a mãe com uma instrução e uma língua afiada, pede a cabeça de João Batista. Sabedoria? Não. E a filha foi lá e pediu a cabeça de João Batista. E o rei ficou intrigado. Mas como ele falou a público de todo mundo, e a palavra do rei não pode voltar atrás, ele foi lá e decapitou João Batista. A pedido de quem? Da mãe. Mulheres, vocês têm um poder de influência muito grande. Cuidado com a sua língua. Cuidado com as suas palavras. Seja uma mulher virtuosa, seja uma mulher sábia, seja uma mulher que edifica a sua casa.
Amém? E o 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Pode continuar. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Amém? Viu que benção? E aí, só mais dois agora. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O tempo passa, é o que ele está dizendo. O tempo passa, a beleza passa, né? A gravidade ataca todo mundo, né? Amém? Então tudo passa. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Olha que maravilhosa é essa palavra. Sugiro vocês meditarem nela. Sugiro vocês buscarem dentro da palavra do Senhor aquilo que é virtuoso, aquilo que é maravilhoso, aquilo que pode realmente transformar a sua vida. E eu sei que muita coisa da palavra de Deus às vezes não está ajustado à nossa vida. Por isso que Isaías 3:10 fala que os justos, aqueles que se ajustam, vão comer do bem dessa terra. Amém? Você quer comer bem dessa terra? Você quer ter o melhor dessa terra? E Deus, Ele deu isso como promessa para nós. Mas vai depender do quê? De nos ajustarmos. Vai depender de quanto nós estamos dispostos realmente a lutar contra a nossa velha natureza. E esse tem sido o assunto, esse tem sido o grande desafio desses dias. Aquela chuva lá fora que não para. As enchentes que hoje têm ceifado vidas. Pessoas hoje que infelizmente perderam tudo que tinham. Algumas casas alagadas, outras casas totalmente destruídas. Pessoas que tendo que reconstruir tudo de novo. E isso tudo, meus amados, o Senhor, Ele já nos disse. Qual que é a realidade dos nossos dias? Lá em Mateus 24, 4 ao 12, Jesus, Ele já pré-anunciou, Ele já predisse tudo isso. E Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Olha isso, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. E vão enganar a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vocês estão ouvindo falar disso? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o... Então, calma. Calma. Nós precisamos ter calma. Ainda não é o fim. E aí? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Gente, o que tem acontecido aí em meio às enchentes? Pessoas mal intencionadas indo lá roubar as coisas, armados, matando, tragédia, saqueando, as pessoas perdendo tudo, vão ser atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Hoje tu fala de Deus, hoje, o que acontece? Hoje tu fala de valores, de princípios, que acontece? Esses dias aí, eu recebi um vídeo de um homem se dizendo proprietário de uma casa de Satanás. E ele dizendo que ao inaugurar aquela casa, ele já está e ainda mais fará, que vai processar todos os pastores que falarem mal de Satanás. Todos os pastores
que se levantarem contra essas seitas, essas religiões aí de cunho ocultismo. Gente, serão perseguidos, serão odiados por causa do nome de Jesus. Hoje nós temos até que cuidar o que a gente vai dizer. Aí vai para a mídia, aí tem os caçadores, né? Tem os caçadores de conteúdo, para distorcer e para denegrir aquilo que é a verdade, infelizmente. E o que mais ele diz aí? Até o 12, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Infelizmente, até dentro da própria igreja, isso tem acontecido. Mas não é assim que Deus quer. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas, meus amados. Fiquem atentos a quem você tem dado ouvido. Hoje é fato que a internet ela é uma baita ferramenta para muitas coisas, mas ao mesmo tempo que algo é criado para o bem, tem quem use para o mal. E muitas vezes, muitos irmãos acabam por mensagens impactantes, por falas, por boas interpretações nas redes sociais, na internet, acabam ouvindo e vão dando ouvido. Porém, não conhece a realidade daquele profeta. Porém, não conhece a vida daquele profeta. E aí, muitos têm ido atrás. É verdade ou mentira, gente? É verdade ou mentira? É verdade. E aí houve um aqui, aí houve outro lá, aí houve outro aqui, daí o que acontece? Aquilo que muitas vezes recebe daqui, daí parece que não é coerente, aí parece que não é bom, porque lá é emocionante. Mas emoção gera resultado? Emoção produz resultado na vida? Não. O que produz resultado é aquilo que da palavra de Deus nós tiramos para nós e nós aplicamos. E as pessoas, às vezes, por falta de algumas coisas lá dentro do seu interior, querendo buscar uma resposta, vão migrando. E é migra aqui, migra ali, busca lá, mas aquele lá, tu viu aquele outro. As pessoas estão se perdendo nessas últimas 2 semanas com tanto conteúdo de Instagram, internet, televisão, criando uma ansiedade, uma preocupação tamanha e gigantesca, que quando olha para a sua vida, ela se acha tão pequena, se acha tão vazia, que não faz nem aquilo que é óbvio. Ou estou mentindo aqui? É o que está acontecendo, gente. As pessoas elas estão dispensando muito tempo para ver as notícias, mas não estão fazendo nada. As pessoas estão despendendo muito tempo para ver o que está acontecendo aqui, lá, colar. Tu viu que desbarrancou ali, tu viu a ponte lá, tu viu o rio ali, tu viu lá, e vão o quê? Vão só discursando. Só que, de fato, que proveito isso tem trazido para a vida? Tem trazido só ocupação, gerando preocupação e, na verdade, não gerando resultado algum. Ou não é assim que está acontecendo? Cuidado. São coisas simples que mudam a vida. Não é mega tempo fazendo oração, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo um monte de sacrifício. Foi o que Deus cobrou de Saul, quando ele disse assim, vem cá, por acaso eu tenho dou mais valor para sacrifício ou do que se obedeça o que eu peço? Ele diz, do que eu peço, que obedeça aos meus mandamentos. Não é o número de sacrifício que tu faz, não é a quantidade de culto que tu vai, não é todo o esforço que tu diz que tu faz, e daí tu está cansado e não sei o que, não.
Eu tenho prazer quando tu vai lá e faz aquilo que na minha palavra, eu te pedi para fazer. Esse é o prazer de Deus para conosco. Amém? E o 12. E por se multiplicar então o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Está se esfriando, gente? E por que está se esfriando? Multiplicação de pecados. Buscando coisas, se desviando do caminho, procurando coisas que Deus não disse para procurar e fazer e buscar. Onde nós estamos? A quem nós estamos servindo? Jesus disse, nós não podemos servir a dois senhores. Ou tu vai agradar a um, ou vai desagradar ao outro. Então, a solução para os nossos dias já está escrito lá em Lucas 17:20. Olha o que o Senhor diz aqui, Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, eles estavam muito curiosos, porque eles estavam querendo que fosse restabelecido o reino. Que reino? Não era o reino espiritual. Eles estavam querendo que voltasse os tempos de Davi, onde ali eles eram uma nação poderosa. Só que naquele tempo eles eram dominados por Roma, pelo Império Romano. E eles queriam ser dono do próprio nariz, e não mais ter que estar pagando imposto para Roma. Quando que vai vir então? Quem perguntou isso? Os religiosos. Perguntou, e Jesus respondeu, ele não vem o reino de Deus com visível aparência. O que ele está querendo dizer? Não vai vir uma tropa, não vou levantar um exército, não vai ter guerra. Vocês estão se enganando. E aí ele fala no 21. Nem dirão, está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro. Diga aqui, dentro. Está dentro. A solução para os nossos dias está dentro de cada um de nós. A solução da sua vida está dentro de você. A solução para os problemas que lhe cercam está dentro de você. Porque se você tem a capacidade de poder enxergar algo e dizer assim, olha, eu acho que isso aqui não é bem assim. Então Deus já lhe deu a capacidade de ver que não é, porque você tem uma resposta de como deve ser. Você tem a solução para aquele problema. E aí o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? O reino de Deus, a resposta de Deus já está dentro de cada um de nós. E, gente, nesse tempo que a gente está vivendo, é um tempo de preparação. Nós estamos sendo preparados, formados, para o dia em que o Senhor verdadeiramente voltar. E é importante nós entendermos que nós estamos precisando praticar mais o amor. A gente precisa praticar mais a misericórdia. A gente precisa aprender a servir melhor. E não só quando eu quero, não só quando me dá vontade, não só quando eu estou forte, não só quando eu realmente me sinto bem. Porque todo dia, a Bíblia diz, já vem o seu próprio mal, cabe a nós dominar. O Senhor nos deu essas capacidades, porque o próprio Deus, através do seu Espírito, para quem crê em Jesus como Senhor e Salvador, já recebeu o Espírito dele, e já tem dentro de si essa capacidade, já tem dentro de si esse domínio, já tem dentro de si isso de querer fazer as coisas da maneira certa. E porém, por que não faz? E eu quero finalizar com esse texto de 2 Timóteo 4, não, bota Tito 2, do 1 ao 10. Esse aqui é melhor. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Lá em Timóteo, que o texto que eu ia dizer
que eu ia ler ali, diz assim, ó, que chegarão tempos em que não irão suportar a sã doutrina. E não é o que a gente vê hoje, gente? Quando nós falamos aquilo que da palavra de Deus é certo, as pessoas hoje não querem seguir. Porque não suportam. E ele diz, e aí o que eles vão fazer por não suportar essa doutrina? Não, mas eu sou crente, eu sou evangélico. Vai procurar um lugar que alguém fale aquilo que ele gosta. É ou não é verdade? É o que a gente está vivendo hoje. Porque não querem essa doutrina, procurem mestres para si. Pode continuar. Quanto aos homens idosos, que sejam o quê? Temperantes, sejam respeitáveis, sensatos, sadios da fé, no amor e na constância. Falando para os homens idosos. Por quê? Porque já passaram por muita coisa, sim ou não? Tem experiência, já vivenciaram bastante coisa. Então, aos homens idosos, sejam temperantes, sejam respeitáveis, sejam homens sensatos, sejam então sadios na fé. O que é uma pessoa sadia na fé? Que não precisa estar sendo levado ali, ó, sabe? Toda hora tem que estar ali, assim, pois é, meu amadinho. Já é sã na fé, é maduro na fé. Ele já não é mais alguém que precisa de leite, mas ele já tem alimento sólido, e ele consegue também ensinar os outros. E o que mais ele diz? E quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestras do bem, de fazer o bem. E ele continua. A fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos. Ó, mulheres aí, ó, mulheres maduras, a sua responsabilidade diante do Senhor é propagar o bem, é ensinar as mais novas como elas devem proceder no casamento, a instruir, como proceder na educação, na criação dos filhos. É isso que a palavra fala, gente, é muito prático, é muito simples, porém, às vezes, o que a gente faz? Complica, né? Vai complicando. Para que fazer simples se dá para complicar, né? E o 5. A serem também sensatas, essas mulheres mais novas, a serem honestas, a serem boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja o que, gente? Difamada. Ó, mulheres, ó o propósito disso tudo, para que o reino de Deus, para que a verdade daquela que você diz crer, quando você sai na rua, não fica os vizinhos dizendo assim, ó lá, que é a crentezinha lá, ó, né? Hoje em dia não é mais tanto assim, mas antigamente, lá vai, ó, a do coque da saia lá, ó, misericórdia. É, gente. A palavra explica a palavra. A palavra explica a nossa realidade. A palavra traz luz às trevas. É isso que a palavra faz. E ela é poderosa para ensinar, para libertar, para curar. É a palavra. Eu sei que orar é importante, é muito importante. E até por falar nisso, nós começamos hoje. Hoje, dia 12 de maio, às 6 horas da manhã, oração. Uma oração. E eu convidei, e agora, melhor, estou convidando agora a todos, nós já divulgamos na rede social da igreja, né? Quero convidar todos vocês a participarem. Pela necessidade que a gente está vivendo nesses dias. Pelo Rio Grande, pelas famílias, por salvação de vidas, pela igreja, a unidade da igreja.
para que as necessidades elas acabem sendo supridas, para que nós sejamos uma igreja verdadeira. E o que é a igreja verdadeira? É isso aí que a gente está lendo agora. Então fica aqui o convite a todos. E nós vamos fazer isso todos os dias. Até quando, pastor? Não sei, até o dia que eu achar que tem que parar. Amém? Nós vamos fazer. Começamos hoje, começa às 6 horas da manhã, e você lá na sua casa, você lá no seu lugar de oração, lá talvez lá no seu quarto de guerra, né? Você tira o seu tempo para com Deus. Eu tenho certeza que isso vai mudar a realidade da nossa igreja aqui. Quem fizer, quem se comprometer, quem buscar, tirar o seu tempo ali, talvez eu até vou compartilhar online uma palavra antes. Talvez, não sei, estou pensando. Vou entrar online ali pelo Instagram da igreja e compartilho ali 15 minutinhos no máximo, algo para o dia, para edificar, dar uma orientação, e aí depois, joelho no chão. Para nós orarmos, abençoarmos e clamarmos. Gente, se nós não fizermos alguma coisa, quem vai fazer? O poder não foi dado para a igreja? Foi para a igreja. Então, nós projetamos o mundo espiritual através da oração. E aí, quando a gente sai da nossa casa, a gente começa a praticar essas coisas. Amém? Olha que benção, né? E aí, o que mais? Quanto aos moços então, tem moço aí não? Aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, mostra reverência. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário ele seja envergonhado. E o pior que tem acontecido aqui é muito crente ficado sem vergonha. Os crentes têm sido envergonhados, né? Porque não tem esse bom procedimento, né? Acaba não se tornando uma pessoa irrepreensível, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Até o 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. E aqui está falando agora das pessoas que trabalham. Está falando daqueles que servem alguém. Todo mundo aqui serve alguém, inclusive eu. Ah, pastor, mas eu tenho a minha empresa. Tu também serve o teu cliente. Então, como fazer? Sejam obedientes, dando-lhe motivo de satisfação. E não do que? Insatisfação. Não sejam respondões. O que acontece nos nossos dias hoje, gente? Meu Deus! Hã? Venha lá o gerente, vem lá o líder, vem lá o patrão, e fala alguma coisa, a pessoa já vem com 1000 respostas na língua. Não, porque tu não viu fulano, porque não sei o quê. Calma. O que está dizendo? Não sejam respondões. Amém? E o 10. Também não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Glória e honra a Deus em todas as coisas.